Tema de hoje: Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Jesus Cristo é o nosso modelo supremo de caráter. Devemos imitá-los todos os dias de nossas vidas. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, escreve dizendo que devemos seguir as pisadas de Cristo, pois ele nos deixou o exemplo em 1 Pedro 2,21. Na verdade, a Bíblia está repleta de passagens que afirmam que Jesus é o nosso grande exemplo. Em primeiro lugar, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Nazaré era uma pequena aldeia da Galileia, e seus habitantes geralmente eram ridicularizados e desprezados pelos judeus do sul. Seu nascimento foi profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento e anunciado pelo anjo do Senhor a Maria e José. Maria, mãe de Jesus, era uma jovem que nunca havia conhecido homem algum. Isto é, ela era virgem quando concebeu Jesus. José de Nazaré, marido de Maria, era um carpinteiro de profissão, um homem simples, mas íntegro, justo e temente a Deus. A ele coube a tarefa de ser o pai legal de Jesus. A Bíblia não fornece praticamente nenhuma informação sobre a infância e adolescência de Jesus. Apenas a ocasião em que ele, com 12 anos de idade, foi encontrado entre os doutores no templo, após estar com seus pais em Jerusalém, para a celebração da Páscoa, em Lucas 2,41. A Bíblia nos informa que nesse período Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Durante seu ministério, o título mais utilizado por Jesus para se autodesignar foi o Filho do Homem. Uma expressão que, no sentido usado por Jesus, encontra sua origem numa visão do profeta Daniel e aponta para sua autoridade divina, em Daniel 7,13. Em segundo lugar, o ministério e o caráter supremo de Jesus. Durante os relatos do ministério terreno de Jesus, podemos perceber nitidamente seu modelo supremo de caráter. Antes da encarnação, Jesus sempre foi Deus, em igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. Ele mesmo declarou: "Eu e o Pai somos um", em João 10,30. Isso não significa que eles são uma única pessoa, mas pessoas distintas em uma única substância. Ele é o Criador de todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sobre Ele, o profeta Isaías profetizou: "E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." O mesmo profeta também o apresentou como servo sofredor. Ele é aquele que desceu à terra e foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, em Isaías 53,3. O apóstolo Paulo também falou sobre o autoesvaziamento de Cristo, dizendo que ele tomou a forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens. É importante entender que nesse processo de autoesvaziamento, Cristo não abriu mão de seus atributos divinos. Ou seja, ele não se despojou de seus atributos, mas se despojou dos privilégios de sua existência em igualdade com Deus, abrindo mão de viver na glória celestial, para se fazer carne e, sendo homem, morrer no Calvário. Em Jesus, encontramos o modelo supremo de como devemos ser justos, misericordiosos, amorosos, bondosos, pacificadores, mansos, abnegados e dispostos a servir, assim como ele serviu os piores pecadores. Mas em terceiro e último lugar,
a obra perfeita de Cristo. Como já foi dito, na encarnação, o Filho de Deus não passou a ser menos divino. Ao contrário, ele afirmou ser igual a Deus. A obra redentora na cruz exigiu que Jesus fosse perfeito homem e perfeito Deus. Somente sendo homem, ele poderia morrer no lugar do seu povo. E somente sendo Deus, ele poderia satisfazer as exigências da justiça e santidade divina em relação ao pecado. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.